Vocês vêm me pedindo muito para falar sobre custo operacional e sobre como eu planejo as atividades. Hoje eu vou exemplificar um pouco sobre como eu planejo a atividade de cria. Levando em conta que existe um custo operacional, existe uma receita, tá? Existe um custo de reposição ao longo do ano. É assim que eu faço para planejar. É bastante importante que a gente saiba qual é a dinâmica de cada atividade. A cria tem uma dinâmica, recria engorda de macho outra, recria engorda de fêmea outra e ciclo completo outro. Então assim, como que eu faço para planejar uma atividade de cria? Falar de custo operacional eu levaria dias para falar, não tem como falar disso em poucos minutos. Mas eu vou exemplificar um pouco como você consegue apurar a sua conta, se dedicar para fazer o planejamento da sua fazenda de cria. Então, na cria, primeira coisa que eu gosto de falar, nós temos sempre que levar em consideração capacidade de suporte da fazenda. Tudo é em cima de capacidade de suporte da fazenda. Então, vamos pensar uma fazenda de 300 hectares, que aguenta 1,1 UA por hectare como média ano. Nós estamos falando, então, de 330 UA. Ok. Então, nós temos que, nisso aqui, ter vaca, touro e bezerro. E, na verdade, eu considero aqui, ó, o bezerro e a vaca como o par, tá? Se eu tô falando de 310 vacas, e eu uso relação touro-vaca, 1 para 30, eu estou falando que eu tenho 11 touros. Então, eu tenho 310 UA aqui, mais 11 vezes 1,5, 16,5, 17 UA aqui. 310 mais 17, 327. É isso, 327 UA. Pronto, isso é o que a minha fazenda de 300 hectares com capacidade de 1,1 de média ano na cria, ela aguenta 310 vacas e 11 touros. Ok. Como que eu vou fechar esse custo operacional? Primeiro eu tenho que pensar o seguinte, custo operacional. Para eu fechar esse custo da cria, eu tenho que pensar que existe uma dinâmica de custo. Aí olha só, são centros de custo por vaca, bezerro e touro ao longo do ano, tá? Então, é vaca aqui, faça uma tabela assim, ó, bezerro aqui e touro aqui. E aqui, ó, você tem a sua mão de obra, olha o que eu considero aqui no custo de rebanho, tá? Sanidade, nutrição, reprodução, serviços aqui, que eu coloco serviço de veterinário, zootecnista, inseminador, né? Enfim, quem vier fazer algum tipo de serviço no rebanho, identificação, são esses os custos. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho um custo de mão de obra para vaca, bezerro e touro. Na verdade, aqui, você faz o seu custo de mão de obra total do ano com encargos, tá? Com os encargos dos funcionários e dilui pelo seu rebanho médio. Aqui na sanidade, aqui é diferente. A sanidade para vaca é uma coisa, eu tenho que pensar em medicamento, em vacina, em puron, tudo isso entra dentro da sanidade. Para o bezerro é outra coisa, porque vamos pensar em medicamento. A gente tem que pensar o seguinte aqui, quantos por cento do meu rebanho de vaca são acometidos por alguma doença e que eu vou usar um protocolo aí de antibiótico, de anti-inflamatório. Aí você precisa fechar a dose disso e pensar que 5% das suas vacas são acometidas e você vai gastar com elas ao longo do ano, tá? É assim que você faz essa conta. Bezerro, mesma coisa. Vacina, vermífugo na desmama, medicamento, que daí aqui é mais, tá? 8%, 10% acometidos. Touro, mesma coisa. O que precisa dar? Precisa dar vacina? Precisa dar puron? Medicamento? Ao longo do ano, essa é uma categoria que briga muito. Então, ao longo do ano, 8% de touros, 5 a 8% de touros, você vai ter que entrar com uma medicação neles. Nutrição. E aqui a nutrição? Eu utilizo um sal para período de águas e para o período de seca, eu utilizo um ureado ou um proteinado. Então, vamos pensar. Se eu tenho 365 dias no ano, eu tenho X dias que é águas e eu utilizo sal, e X dias que é seca e eu utilizo um ureado ou um proteinado. Aí você fecha quanto fica por dia e extrapola para o rebanho. Reprodução. Faz ETF? Quantas? 1, 2, 3?
Aqui entra todo o material, tá? Tudo, protocolo, sêmen, tudo isso. Quando eu falo de andrológico, eu coloco aqui em serviço. Eu não coloco em reprodução. Andrológico para os touros. E a identificação. Então, esse aqui você consegue fechar o custo. Você vai fechar aqui, ó. Aqui é total, ó. Total. De cada um, ó. Beleza. Fechou o total do seu custeio do ano. Aí vem uma coisa que eu quero falar para vocês. Quando eu falo disso aqui, é custo de rebanho. Veja só, tem mão de obra, tem encargos, tá? De salário, sanidade, nutrição, reprodução, tudo que o teu rebanho te deixou. Teu rebanho te deixou isso, tá? Ah, eu resolvi que eu reformo o pasto todo ano. Eu resolvi que eu adubo todo ano. Eu resolvi que eu troco de trator todo ano. Você tá comendo a margem que o teu rebanho te deixou. Cuidado, cuidado com esse tipo de coisa sem controle. Porque o teu animal, ele te deixou o seguinte, ó. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem o seguinte, a dinâmica dessa atividade. Eu sei o meu rebanho. E eu fechei agora o meu custo operacional, ó. Então vem aqui, custo operacional do rebanho. Rebanho. Beleza? Receita. De onde eu tenho de receita nessa atividade aqui, ó? Eu tenho receita de touro de descarte, de vaca de descarte e de bezerros. E olha só, de bezerros não é a conta, aquela conta de padaria que muita gente faz. Ah, eu tenho 310 vacas, que vai dar 80% de prenhez e pronto, isso são os meus bezerros. De jeito nenhum. Você tem 310 vacas, que vai dar X de prenhez, você tem que tirar a taxa de aborto. Acontece, não adianta me falar que não acontece, porque acontece. E a mortalidade de bezerros. Isso aqui sim, ó, é isso aqui, menos isso, menos isso. Isso aqui sim é o teu rebanho de bezerro. Então, ó, venda dos bezerros. Aqui é a tua receita, disso aqui. Ah, Nayara, mas ó, eu não vou vender as minhas bezerras, então as vacas de descarte eu não vou precisar fazer reposição. Mas olha só, aqui no 3 você ainda tem o teu custo de reposição. Ainda que você resolva ficar com as suas bezerras, elas te custam até o momento em que elas entrarem em reprodução. Então, custo de reposição das vacas de descarte, né, com novilhas, custo de reposição dos touros, e mesmo que você vá ficar com as suas novilhas, elas têm custo e tem que considerar aqui, ok? Ou então, se for compra do mercado, você tem que considerar isso aqui. Então, a tua margem aqui, ela é a seguinte. Ela é toda essa tua receita, menos o teu custo de reposição, menos o teu custo com a operação do rebanho, tá? Custo operacional de rebanho. Te sobrou uma margem aqui. Daqui, ó, quem fica gastando à toa, fazendo investimento que não precisa, não controla investimento, não controla custo, não faz bom manejo de pasto para que não degrade, fica reformando todo ano, você tira disso aqui, ó. A tua margem aqui, ela pode ser muito boa ou ela pode ser muito ruim, porque o teu rebanho te deixou ela aqui, ó, e você jogou ela fora.